sobre os traços para concreto. A ordem vai ser um pouco invertida. Primeiro eu vou falar sobre a transformação, representação e transformação de traços. Depois a gente vai falar sobre o consumo de materiais dentro do traço. E por último, nós falaremos sobre a dosagem pelo método do ABCP. Por quê? Dada a relevância, a dosagem em si, ela é talvez o menos importante de tudo isso, porque dificilmente você vai encontrar esse tipo de assunto na hora da prova. Mas essa conversão de traços e o consumo de materiais são muito importantes. A gente vai ver na ordem inversa, tá ok? Mas fique tranquilo, não vai ficar nenhuma dúvida, vamos abordar todo esse tema começando pelos traços de concreto ou traços para concreto. Gente, os nossos traços, eles geralmente são representados dessa forma, né? Primeiro aqui o aglomerante, se tiver dois aglomerantes, vão ser geralmente cimento, aí a cal e na sequência, mas regra, aglomerante, agregado miúdo, agregado graúdo e a nossa relação água-cimento, podendo ter também aqui mais os nossos aditivos, tá ok? Só que essa representação, a primeira coisa que eu tenho que entender é se é uma representação de traço em massa, se é uma representação de traço em volume ou traço, massa, volume. Eu te falo que na hora das obras, nas obras do dia a dia, o que a gente vê nessas obras menores é o traço em volume. Ele é o mais utilizado. O cara dimensiona lá uma padiola ou pega a lata de 18 litros, coloca X lata de cimento, tantas latas de brita, tantas latas de areia e quantidade de água. É o mais utilizado, mas não é tão preciso quanto o traço dos materiais dosados em massa, que é o mais indicado, o mais preciso. No meio termo entre massa e volume, nós temos o traço massa-volume, onde os agregados são utilizados, medidos em volume, e o cimento medido em massa. Isso favorece quando a gente coloca, por exemplo, um saco de cimento de 50 quilos, eu já estou medindo o cimento em massa, 50 quilos. E aí os volumes dos agregados vêm na padiola. Então, traço em volume ou massa-volume é o que mais a gente vê no dia a dia, embora em massa seja mais preciso e é o que é praticado nas concreteiras, né, quando é o concreto usinado. Vamos primeiro entender uma relação interessante e fundamental de massa unitária e massa específica. Massa específica dos materiais a gente sempre soube, massa sobre volume, ou peso específico, peso sobre volume. Quando a gente fala desta propriedade, massa específica, é uma relação entre a massa e o volume do sólido. Massa sobre volume. Qual é a diferença então da massa unitária? Quando eu falo da massa unitária, eu falo também da mesma massa, mas agora eu não falo de um volume do grão em si, do agregado em si. Eu falo de um volume ocupado pelaquela mistura de ar, que eventualmente vai existir, e do próprio agregado. Essa massa unitária, então, tem essa relação de diferença. Perceba que eu tenho um volume pré-definido, coloco ali a massa do meu agregado. Tem para agregado miúdo, posso fazer do cimento, posso fazer do agregado graúdo. Essa massa específica leva esse símbolo de gama, que geralmente a gente utiliza de peso específico, mas nas nossas aulas vamos convencionar o seguinte: quando eu falar de massa unitária, eu coloco gama. Quando eu falar de massa específica, real dos grãos, eu coloco este deltinha para a gente não ter problema durante a aula. Lembre-se, massa unitária vai considerar o volume solto, que é o volume que nós do dia a dia utilizamos. Ninguém mede o volume do grão no seu dia a dia. A gente enche algum recipiente, portanto, esta massa unitária é a responsável por fazer a conversão de traços para massa para volume, ou de volume para massa, é a massa unitária, porque é o que eu consigo medir no dia a dia com facilidade. No estudo da dosagem, nós vamos ver que entra a massa específica, porque aí eu estou considerando o peso específico de cada um dos grãos e o volume que os grãos ocupam na mistura total, quando eu falo de dosagem. Então esse cara aqui vai entrar mais na parte de dosagem, este cara aqui vai entrar mais na parte de conversão de traços. Maravilha! Os pesos específicos, existem obviamente os ensaios para determinar tanto o peso específico do material, a massa específica aqui do agregado miúdo, do agregado graúdo, os ensaios de piquenômetro, frasco de Chapman, tem outros ensaios
para fazer essa determinação da massa específica dos grãos. A massa unitária geralmente não foge disso, algum volume conhecido, enchido, rasado, pesado, e aí a gente define esta massa unitária. Vamos fazer então na prática a conversão desse traço 1 para 2,8 para 3,2 para 0,45. Transforme esse traço, dado em massa, de materiais secos abaixo, para o traço em volume, também de materiais secos, e para o traço em massa combinado com volume, depois apresente o traço massa combinado com volume para um saco de cimento. A gente vai ver como que se faz isso. Tá aqui os dados do nosso problema. Vamos começar na primeira fase. Primeira fase é transformar aqui o traço em massa para volume. Como que eu transformo? Que massa que eu uso? Massa específica ou massa unitária? Estou transformando traço, estou transformando para uma coisa que é medida na prática, na obra, no dia a dia. Então eu preciso usar massa unitária, é o volume que o cara vai conseguir medir lá. Divido pela massa unitária. Todos os termos eu divido pela sua respectiva massa unitária. Encontro então o traço em volume. Ora, mas o traço a gente sempre representa comparado com a unidade do aglomerante. Então agora eu preciso converter essa divisão, ou seja, esse traço em volume, de uma forma para apresentação. Agora eu divido então todo mundo por quê? Por 0,71. Que aí eu chego, todo mundo dividido por 0,71, chego na representação usual do traço em volume. Ora, 1 kg de cimento exigia 2,8 kg de areia, 3,2 kg de brita e 0,45 kg de água. Em volume, agora eu preciso de uma unidade, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de cimento para 2,61 metro cúbico de brita, 2,73, aliás, de areia de brita, 2,73 e 0,63 litros, né, metro cúbico, na verdade, de água. Transformei isso tudo aqui agora em volume. Pode ser metro cúbico, pode ser decímetro cúbico, qualquer que seja a unidade, mas é a mesma proporção, a representação proporcional em volume, a representação proporcional em massa. Como que eu faço agora o traço massa-cimento? Faço isso só para os agregados. Então, no traço massa-volume, eu divido estes caras somente pelos respectivos peso unitário ou pelas massas unitárias. Dividindo isso, chego numa outra representação, traço em massa-volume, 1 para 1,85, 1,94, 0,45. Ok? Por último, o último pedido da questão é transforme isso agora numa relação para cada saco de cimento. Veja, agora é só multiplicar então por 50, se eu tenho traço em massa-volume, se para cada 1 kg de cimento eu utilizo 1,85 de brita, 1,85 aqui no caso decímetro cúbico, porque a gente dividiu pela massa unitária em litros, né? Para 1 kg de cimento, 1,85 litros de areia, 1,94 litros de brita e 0,45 litros ou quilos, que a massa a gente considera 1 kg por litro de água, não vai influenciar se eu falo em massa, em quilo, ou se eu falo em litro. Só voltando aqui na última relação de volume, óbvio que a gente pode falar aqui 1 litro de cimento, 2,61 litros de areia, 2,73 litros de brita, 0,63 litros de água, porque a gente dividiu pelo decímetro cúbico aqui. Mas, multiplicando isso por 1000, chegaria em metro cúbico também, a proporção se mantém a mesma. Agora, aqui é diferente, aqui é 1 quilo de cimento para 1,85 decímetro cúbico, ou litro de areia e litro de brita. Consequentemente, multiplicando tudo por 50, eu chego no traço massa-volume. Significa que a cada 50 quilos de cimento, ou seja, para cada saco de cimento, o operador vai ter que introduzir 92,5 litros de brita, 97 litros de areia, 97 de brita e 22,5 de água. Desculpa a confusão mental aqui, que é uma série de números
na hora de falar, eu acabei aqui me equivocando na ordem. Como sempre, aglomerante, miúdo, agregado graúdo e água. Tá ok, fiz essa transformação. Como considerar agora um problema de inchamento da areia e de umidade que eu coloco na areia? Se eu monto um traço e meu material que a gente fez ali, traço em volume ou traço em massa-volume, ele considerava volume seco. Nós temos agregado totalmente seco na obra? Dificilmente. O agregado miúdo e o graúdo têm umidade. A umidade do agregado graúdo, geralmente a gente desconsidera. A umidade da areia, ela deve ser levada em consideração, porque aquele volume de água que vai junto com a areia tem que ser abatido na quantidade de água final que a gente iria colocar no meu traço. Se eu preciso de 50 litros, a areia já me leva 10 litros, então eu preciso acrescentar só 40 litros de água. É uma ideia semelhante a essa. E o volume da areia sofre um processo que a gente chama de inchamento, né? A areia sofre um inchamento, que ela aumenta de volume. Consequentemente, aquela massa unitária de volume seco, se eu preencho aquele mesmo volume seco agora com a areia úmida, eu estou colocando muito menos areia no traço, porque a areia ela tem um fenômeno de inchamento, ela sofre para uma umidade determinada um aumento de volume. É isso que a gente vai ver aqui agora na prática. Para o traço em massa combinado com volume 185, 194, 045, corrigi-lo de acordo com a umidade e o inchamento médio da areia para cada saco de 50 quilos, considerando que a umidade da areia é de 3,5%, que o seu inchamento médio é de 1,25 e que a massa unitária da areia é de 1,51 quilos por decímetro cúbico. Veja que nós estamos falando de massa unitária. Coloquei aqui a observação, o inchamento da areia merece atenção especial quando o agregado do concreto é proporcionado em volume ou quando pretende-se adquiri-lo em volume. Quando eu compro uma areia úmida, de repente eu posso estar comprando menos areia do que o cara me entregou. Na verdade, estou comprando uma areia e ele me entrega menos, porque ela inchou, no caminhão ele olhou pelo volume total, te entregou. Quando aquela areia secar, você vai ver que ela vai perder volume. Por que que isso acontece? Na verdade, até um certo grau de umidade, há um envolvimento do grão de areia pelo que a gente chama de adsorção, né, de água, uma tensão superficial da água que envolve cada grão, e essa repulsividade causada entre grãos dá um aumento de volume. Resulta num aumento de volume. Não entrei aqui tanto assim na explicação teórica, química, física, mas o que a gente precisa entender é que até certa umidade existe essa repulsão. Só que depois de tudo isso, ela vai umedecendo e aí eu começo a encharcar a minha areia e ela já perde aquele volume de novo. Porque essa tensão superficial que envolve o grão ali, daquela película absorvida de água, ela já não é mais relevante. Então a gente vai ver a curva de inchamento logo na sequência, que ela tem o seu início, obviamente, com nenhuma umidade, o agregado seco, e aqui o inchamento, ou relação entre o volume úmido sobre o volume seco. A gente vê que essa curva em vermelho, ela passa até um ponto onde a gente tem um inchamento máximo, e depois eu continuo a acrescentar água, mais de 5%, e ela continua, na verdade, agora caindo de volume. Significa que, aparentemente aqui, ó, eu tenho um trecho que a gente ganha bastante volume de água. O que é o inchamento, então, do agregado miúdo? Fenômeno de variação do volume aparente, que é o que interessa para nós, entre 20% a 40%, provocado pela adsorção de água livre pelos grãos e que incide sobre a massa unitária do agregado. Aí eu te pergunto, viu que a gente falou de massa unitária e falou de massa específica real? Muda a massa específica do real dos grãos? Não. O que muda é a aparente, a massa específica unitária, porque ele aumenta de volume. E o volume aumentado, com mais vazios, a gente tem uma influência na massa unitária do agregado. O que é a umidade crítica? A umidade crítica é o teor de umidade acima do qual o inchamento, ou o coeficiente de inchamento, pode ser considerado constante e igual ao inchamento médio. Preciso saber como determina no ensaio o inchamento médio?
Não preciso. Preciso saber que a umidade crítica, a partir da umidade crítica ali, eu tenho um inchamento médio para a minha areia, posso considerá-lo. Por que esse gráfico aqui é importante? Ele é importante porque na prática, no dia a dia, eu não mensuro qual é o inchamento da minha areia. O que eu faço é um ensaio de laboratório daquela areia, vejo a curva de inchamento e no dia eu faço, que é muito mais prático, um ensaio de umidade. Chegou aqui, eu vejo que eu estou na umidade de 2%, jogo na minha curva de inchamento, vejo que com 2% eu estou mais ou menos aqui com cerca de 1,22, 1,23 de inchamento. Tá vendo? Então, essa reta nos auxilia neste ponto na hora de fazer as dosagens do concreto. Via de regra, esse sistema aqui, só para que você entenda, eu pego o inchamento máximo, traço uma reta entre o zero e o inchamento máximo. Depois pego essa reta, traço uma paralela a ela, que simplesmente tangencia a curva. Quando essa reta de inchamento máximo encontra com essa reta que tangencia, eu chego num ponto que eu espelho no meu diagrama, que é esse ponto em azul, que é o meu inchamento médio. Desculpa, na verdade aqui é o meu inchamento que vai ser a média desses dois inchamentos aqui, que vai ser o meu inchamento médio. E a umidade ótima vai ser aqui, corresponder aqui no gráfico a umidade. Então vamos lá. Resumidamente, eu faço todo esse trâmite para encontrar a umidade crítica. Depois da umidade crítica, eu pego o inchamento da umidade crítica mais o inchamento máximo, calculo a média e esse vai ser o meu inchamento médio. E a média desses dois é o inchamento médio, aonde tocar aqui é a minha umidade crítica. O que eu preciso saber para a prova? Que a umidade é a massa de água sobre massa seca, isso sempre foi. Se for ensaiado em um cilindro como esse, é a massa inicial menos a massa final depois de seco, chego na massa de água. A massa final menos a massa do cilindro, eu chego na massa seca de areia. Massa de água sobre massa seca sempre vai ser umidade, às vezes na mecânica dos solos chama-se isso de W, né? Representa-se por W aqui, pode ser por H. Quando eu falar massa de água sobre massa seca, lembre-se, umidade. E o inchamento? Volume úmido sobre volume seco, ou seja, volume daquele agregado úmido sobre o seu volume seco. Vamos resolver questão que na prática você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Traço em massa-volume foi dado. Como é que eu corrijo? Vamos lá. Primeiro que ele quer saber para um saco de 50 kg de cimento. O que eu faço então? Antes de corrigir, vou multiplicar por 50. Para cada saco de 50 quilos, preciso de 92,5 litros de areia. 97 litros de brita e 22,5 litros de água, ou quilo, tanto faz. Agora eu vou fazer as minhas correções. Por quê? Esta areia de 92,5 é uma areia seca. Então, na hora que ela umedecer, ela aumenta de volume. Então, na verdade, quanto que eu preciso colocar de areia úmida lá? Ora, vamos ver agora. Se o inchamento é igual ao volume úmido sobre o volume seco, o volume úmido é 1,25, que é o meu coeficiente de inchamento, vezes 92,5. Então, na verdade, eu tenho que introduzir no meu traço, não é 92,5 litros, né, decímetro cúbico de areia, e sim 115,625 litros. É o que eu tenho que colocar lá, para respeitar a proporção de 50 quilos para 92,5 litros de areia. Para respeitar essa proporção, na verdade, no volume, eu preciso ter 115,625, que quando seco, equivaleria a 92,5 litros. Ok, só que aqui eu tenho o volume de areia. Agora eu preciso saber quanto de água que essa areia carrega. Para corrigir também a água. Vou corrigir então a umidade. Lembrando, tem umidade aqui? Tem, mas geralmente a gente desconsidera essa umidade do agregado graúdo. Considera só a umidade da areia. Vamos corrigir a água. Ora, se o peso específico, o peso unitário é
massa seca sobre o volume seco, a minha massa seca vai ser a massa unitária vezes o meu volume seco. Neste volume, eu chego a 139,675 quilos de massa seca de areia. De massa seca. Aqui esse volume seco, gente, cuidado para não confundir com o volume dos sólidos, tá? Porque lembra-se que esse volume seco, na verdade, é o volume do sólido mais o volume de ar, porque a gente está falando de massa unitária. O pessoal às vezes tem costume de confundir. Volume seco é simplesmente areia e ar. Quando eu multiplico pela massa unitária, chego na massa seca que eu preciso, 139,675. Ora, se a umidade é massa de água sobre massa seca, eu já tenho a massa seca e já tenho a umidade, eu chego em 4,9 litros de água. Esse MW é massa de água. Significa que, por termos 3,5% de umidade na areia, ela leva consigo 4,9 litros de água. Então, para respeitar a proporção de 22,5 litros de água para cada saco de cimento, eu preciso apenas acrescentar 17,6 litros, que é a diferença. Resultado, em termos práticos, o que acontece? No final, na minha obra, para cada saco de cimento, eu preciso que os encarregados ali coloquem 115,625 litros de areia, 97 litros de brita e 17,6 litros de água. Acabou. Respeitei meu traço em massa-volume exatamente como previsto, com as devidas correções. Beleza?